Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar lendo João capítulo 1, versículo 12. Essa passagem fala sobre aqueles que se tornaram filhos. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é poderoso, irmãos. Você é filho de... Você pode falar: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Irmãos, o Deus que não poupou a sua vida, não te daria graciosamente todas as outras coisas, porque você é filho. E algo maravilhoso, irmãos, é quando você poder abençoar seu filho. Irmãos, eu tenho filhos, é muito bom abençoar os filhos, né? Semana passada, eu estava na semana da graça com meu filho. O mais velho chegou em mim: pai, o senhor compra um controle remoto para o meu videogame? Eu compro, meu filho. Aí, a hora que eu fui comprar o controle remoto, ele já olhou para mim: pai, o senhor também poderia comprar mais um jogo para mim? Compro, meu filho. Graça. E é muito bom você, como pai, realizar os sonhos dos seus filhos, amém? Não há problemas em realizar os sonhos, mas é necessário você saber o quanto o seu filho realmente deseja algo. E aí eu fui almoçar com alguns amigos nossos, e aí então no shopping, menino agora é impressionante, né? Ele vai ficando mais velho, agora começa a entender de marca, irmãos. Antigamente a gente comprava só no Walmart. Quantos pais já fizeram isso? Levanta a mão. Comprar presente no Walmart para os filhos, é maravilhoso aqueles tênis. Mas então de repente o menino começa a descobrir o que é tênis. Aí ele passou na frente de uma loja que chama Vans. É uma loja de skatista. Então meu filho pediu para deixar o cabelo agora crescer. Agora quer comprar camiseta de surfista, de skatista, e pediu um tênis dessa Vans. Aí: pai, você pode comprar para mim? Eu, como um pai sábio, entrei na loja primeiramente para ver o preço desse tênis antes que eu respondesse. Vai que eu falo, compro, chego lá, o troço é caro, não tem jeito. Aí eu olhei e falei: não, dá para comprar. Aí eu falei: não, filho, vamos andar aqui no mall e aí depois a gente volta. Porque na verdade eu queria saber o quanto realmente ele queria aquilo, o quanto realmente ele desejava aquilo, o quanto realmente ele queria aquilo. E aí na hora de ir embora, o que ele pergunta? pai, a gente não vai comprar meu tênis na Vans? Falei: vamos lá, meu filho. Seu pai, o pai, ele tem alegria de dar graciosamente todas as coisas. O Deus que morre na cruz, que não poupou a sua vida, você acha que ele vai te poupar o quê, meu irmão? Você acha que ele não vai realizar os seus sonhos mais secretos? Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Senhor. Só que nós às vezes nos lembramos somente desse Pai, mas nós esquecemos que Ele também é Senhor da nossa vida. Nós queremos somente o benefício do Pai. Quer ver, eu vou te falar: pastor, então como que eu me torno filho? Eu abro a minha boca, creio no meu coração. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o processo para me tornar filho é abrir a minha boca e crer com o coração. Eu me torno filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa manhã? Levante sua mão. Glória a Deus, você é filho de Deus. Não se esqueça, aconteça o que acontecer, você é filho de Deus. Amém? Às vezes nós entramos em crises, né? Mas eu quero te falar, irmãos, uma vez que eu tenho filhos, eles são filhos para sempre meus. O Arthur, a Sofia e o Joshua são filhos, e não importa o que aconteça, eles não deixam de ser filhos. Quero te falar, você é filho do Deus Altíssimo. Nós queremos então, quantos querem o Senhor como o seu Pai? Levante a sua mão. Agora nós nos esquecemos que tem um outro lado também. Não é somente o Senhor ser o nosso Pai, é necessário Ele ser o nosso Senhor.
Porque todo mundo quer o benefício de pai, porque pai expressa esse amor, essa ternura, o controle remoto que ele nos dá, o videogame que ele nos dá, o tênis da Vans que ele nos dá, mas muitas vezes nós não queremos ele como Senhor. Porque como Senhor, agora eu vou ter que deixar ele é governo na minha vida, é ele quem dá direção, a última palavra é dele. Está alto o som, irmãos? Tá bom? Então, para mim que está alto aqui, mas está ótimo. Mas então, eu quero o benefício de pai, mas eu não quero também o benefício de ser Senhor, porque nós queremos fazer o que eu quero, irmãos. O que cabe é o que o Senhor tem para a minha vida. Você já viu tanto que nós erramos? Nós queremos o pai, mas nós não queremos o Senhor, porque o Senhor às vezes vai mudar os planos que você tem. O Senhor às vezes vai abrir outras portas talvez que você não gostaria. E aí, irmãos, nós não queremos esse benefício. Nós queremos só o benefício do Pai, não do Senhor, porque o Senhor, irmãos, eu quero ter controle da minha vida, eu não quero que Jesus controle a minha vida, eu não quero que Jesus me guie a toda a verdade, eu quero escolher as coisas para mim. Quero te falar, irmãos, uma vez que você escolheu Deus como Pai, não tem como você anular Ele como Senhor. O Pai está vinculado com Senhor. Na minha casa, você vai lembrar na sua, há regras, eu sou pai, mas eu tenho uma regra também na minha casa que tem que ser obedecida. Por quê? Porque Deus me constituiu para ser o governo na minha casa, debaixo do governo dele. Então os meus filhos têm que se submeter às minhas ordens, sim. Tem um horário para dormir, tem um horário das refeições, vai alimentar com o que eu coloco na mesa. Mas às vezes os meus filhos não querem esse benefício, ele quer o benefício do controle remoto. Mas a regra de ter que dormir 8 horas da noite, ele não quer. Por quê? Ele quer o benefício do Pai, mas ele não quer o benefício do Senhor. Embora eu saiba, há um benefício dormir às 8 horas da noite, ele não quer muitas vezes o benefício. Ah, pastor, é fácil, né? Mas será que é assim? Quero te falar, irmãos, nós somos muito semelhantes com essa atitude que a gente está falando aqui. Eu quero o controle remoto, mas eu não quero Jesus me falando que eu tenho que dormir às 8 horas. Por quê? Porque nós achamos que nós somos independentes demais. Eu quero te falar, o mesmo Deus que é Pai, Ele também é Senhor da sua vida. Amém. Posso ouvir um amém mais forte dos irmãos? Então, vamos pensar aqui então. Pastor, tá bom, então o benefício de ser filho, eu abro a minha boca, confesso Jesus como Cristo e Senhor. Agora, como que eu me torno o servo, aonde o Senhor é o Senhor da minha vida? Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 6. A Bíblia vai falar agora, nós vamos mencionar sobre como me tornar então um servo, aonde o Senhor possa ser Senhor da minha vida. E a Bíblia nos dá muita clareza. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. E aí agora ele começa a falar quais são esses homens e o perfil deles. E ele fala que esses homens que se tornam servos, aonde Deus passa a ser o Senhor da vida deles, eles têm 4 coisas em comum. E a Bíblia diz quais são elas. Primeira delas, homens de boa reputação. Segunda delas, cheios de espírito. Terceiro, cheio de sabedoria. E lá no versículo 5 fala o último ponto. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé. São essas 4 coisas então para que eu me torne então um servo. Para eu me tornar filho, eu tenho que confessar a Deus como Senhor e Salvador, amém? Eu me tornei filho e Deus se tornou pai. Agora, para o Senhor manifestar realmente o senhorio, eu tenho que me sujeitar e eu tenho que ter boa reputação, sabedoria, homem cheio do Espírito e cheio de fé. Aí então eu posso me tornar um servo de Deus. A escolha dos servos tinha esses 4 critérios. Então, aí agora é bom a gente lembrar, né? Eu brinquei aqui mais cedo, vou brincar aqui com os irmãos também. Você já viu? Se eu perguntar aqui, quantos são filhos de Deus? Glória a Deus. Agora, para ser servo, irmãos, você tem que ter boa reputação. Você vai ter que ser cheio do Espírito.
Sabedoria de fé. Aí agora eu vou te falar, né? Muita gente chega e fica brincando com você. E aí, vaso de Deus. Vaso. E aí, varão de Deus. Tocha. Tocha de Deus. E aí, que mais? Vaso de Deus. Óleo de Deus. Que mais? Está no óleo esse irmão. Que mais? Varão valoroso. Líder na casa de Deus. Que mais, irmãos? Hã? Levita na casa de Deus. Que mais, irmãos? Bênção na casa de Deus. Um líder aprovado na casa. Só que agora tem algo interessante. Os títulos não me definem. As minhas atitudes vão me definir. Aí agora mudou. Você pode me chamar do que quiser. Se a minha atitude não expressa isso, não condiz com o que você fala a meu respeito. Então agora não é o que você fala sobre mim, é aquilo que eu expresso em Deus que vai definir realmente quem eu sou em Deus. Eu sou filho de Deus e eu não abro mão. Sou filho de Deus porque a palavra de Deus diz: agora, para ser servo, eu tenho que ter boa reputação, liberar o espírito, ser cheio de sabedoria e cheio de fé. Agora, para mostrar realmente que o Senhor é meu Senhor, as minhas atitudes vão me definir agora. Só que nós vivemos, infelizmente, irmãos, no meio cristão, aonde as atitudes não são levadas em consideração. As pessoas só querem o título, o reconhecimento, mas às vezes a pessoa faz lá fora coisas que não condiz com um servo de Deus. E aí o primeiro que eu quero então mencionar: homens de boa reputação. Vamos definir o que é homens de boa reputação? É homem que sustenta a verdade. Sim, sim, não, não. Homens de boa reputação, ele paga um preço mais alto que os demais, sim. Homens de boa reputação são pessoas que dão exemplo na sua casa. São homens que dão exemplo no seu trabalho. São homens que dão exemplo na vida da igreja. Mas às vezes a gente só quer ter boa reputação daquela porta para cá. A boa reputação é lá fora também. É na hora que as pessoas ouvem o que você está ouvindo, veem o que você está se envolvendo, as pessoas percebem: para aí, esse homem expressa a Deus, é um homem que tem reputação, é um homem que você pode confiar. Irmãos, uma vez um dos nossos pastores foi comprar um carro, um homem honesto, chegou lá na concessionária, tinha uma placa escrito: não vendemos carros financiados para pastores. Por quê? Porque os homens que deveriam ter a boa reputação não estavam sustentando o exemplo na sociedade. Irmãos, lembra, para ser filho eu abro minha boca, agora para ser servo eu tenho que ter atitude, irmãos. Engraçado que para ser servo parece que a atitude é mais alta. A minha resposta é mais alta. Boa reputação. As pessoas hoje, na hora que falar evangélico, não, todo evangélico é problemático. Como assim? Irmãos, quantos conhecem aqui ímpios que têm mais caráter do que crente? Levante sua mão. Pelo amor de Deus, está vendo como é que é a coisa? Tanto que o que eu estou falando é verdade. Mas aonde estão os crentes que andam na contramão desse mundo? Que sustentam a verdade, que pagam seus impostos, que caminham debaixo da palavra, que honram o que dizem, que sustentam a verdade, homens de boa reputação, pessoas que expressem a Deus. Glória a Deus pelo amém. Deixa eu contar aqui um exemplo que eu contei. Eu trabalhei 10 anos assistindo abate. Boi mesmo, irmãos, morrendo. Tinha uma irmã, by the way, né, abre parênteses, tinha uma irmã que quando eu falava que eu ia para abate, ela achava que eu ia disciplinar os meus discípulos. E ela entrou na crise, porque ela procurou o meu pastor. Nossa, por que o Márcio, né, era o discipulador, por que ele tem que fazer abate com os discípulos dele? Eu falei, meu Deus do céu, né? Fantástico mundo de Bob que ela vivia, né? Mas, e aí então, o que acontecia? Eu trabalhava, eu recebia por boi que chegava na balança. Então o animal era morto, e aí então tirava o couro, tirava as coisas de dentro, então chegava a carcaça na balança, eu recebia por aquilo. Se eu atrasasse, eu deixava de receber. Atualizando hoje, irmãos, é em torno de 5 a 6 reais por boi. Eu assistia cerca de 1.000 animais por dia. Multiplica. Nossa, pastor, é um bom salário, e realmente era um bom salário. Só que tinha uma coisa, eu só receberia por aquilo que realmente eu assisti.
E aí às vezes, irmãos, o que aconteceu depois que eu converti? Primeira coisa que Deus trabalhou no meu coração: você é um homem pela verdade, e você fala a verdade, porque servos têm boa reputação. Falei, bom, amém. Não minto, só fala a verdade e tal. Porque o perigo nosso é a gente acreditar nas nossas mentiras, irmão. Esse é um nível de possessão que é impressionante. É você acreditar nas suas mentiras. Você mente e você passa a acreditar nas suas mentiras. Alguém já passou por essa fase? Ninguém. Está mentindo aqui ainda? Vocês não criam vergonha, não? Quantos já mentiram e acreditou na sua mentira? Levanta a mão. Aí só vai dar uma pressão e o negócio solta, né? Se der comando aqui, nem sei. Mas olha só. E aí o que acontecia? Por algum motivo eu chegava atrasado no abate. E aí o pecuarista me ligava, irmãos. Na hora que o pecuarista me ligava, eu ficava vendo: Jesus, Jesus, o Senhor está fazendo isso comigo, Jesus. Aí o pecuarista: oi Márcio, tudo bem? Tudo. Engraçado, eles nunca me perguntavam isso. Mas todos começaram a me perguntar: Márcio, você chegou na hora que começou o abate? Nunca me perguntaram isso. E aí agora, irmãos? O homem de Deus, ele tem caráter. E eu falava: olha, não cheguei, já tinham passado 100 animais. 100 animais, R$500, irmãos. R$500 dava para fazer uma boa compra. Mas por que isso começou a acontecer? Porque Deus estava me levando a me tornar um servo fiel na casa de Deus. Só que diante, às vezes, das oportunidades, nós erramos, nós não nos posicionamos, nós não guardamos, nós sempre achamos meia-verdades. Quer ver outra coisa? Que comumente as pessoas fazem, não mais depois dessa palavra, irmãos. E presta atenção no apelo que eu vou fazer hoje aqui, irmãos. Talvez você nem tivesse ter vindo no culto, né, irmãos? Vamos imaginar então que você marcou algo, aí a pessoa te liga. Aí você fala: ó, não, eu chego aí em 10 minutinhos. Irmão, você está a 1 hora de distância do lugar. Mas com medo de perder e com medo de falar a verdade, você começa a pôr até no diminutivo. Não, me dá 10 minutinhos que eu estou chegando aí, olha, é rapidinho. Estou chegando aí em 10 minutinhos. Nós não sustentamos a verdade. Fala: olha, eu me atrasei, vou demorar 40 minutos, mas eu estou indo. O homem de boa reputação sustenta a verdade. Mas nós queremos nos esconder delas, fugir delas. Quer ver uma outra coisa? Vamos supor que você atende alguém. Você tem um horário marcado. E aí você fala: não, você pode vir para cá que eu te atendo. Mas você sabe que você não vai atender a pessoa. Você só não quer perder a pessoa. É melhor você falar a verdade, porque o homem de Deus, ele tem boa reputação. E o que ele procura é agradar o coração de Deus, mesmo que ele tenha que perder de forma natural. Nós estamos ganhando de forma espiritual. Posso ouvir um amém dos irmãos? Um homem de boa reputação. Um homem de boa reputação, então ele sustenta a palavra. Ele não fica achando coisinhas para se justificar, não. Ele é posicionado. Olha, eu não posso nesse horário. Mas a gente fica, parece que tentando o tempo inteiro dar um jeito nas nossas coisas. Nossa, pastor, eu achei que só ser filho estava suficiente. Quero te falar: filho, tornar-se filho é o início de algo que Deus está construindo na sua vida. Você é um servo de Deus. Agora você pode parar e pensar: realmente eu sou um varão de Deus? Realmente eu sou um homem de Deus? Realmente eu sou um servo de Deus? Realmente eu sou a tocha de Deus? Realmente eu sou um líder aprovado na casa de Deus? Você vê que o padrão é mais alto. A minha atitude é mais alta. A minha resposta é mais alta. Para levantar servos, irmãos, desse jeito, você imagina na hora de levantar apóstolos. O que é que não tinha que fazer? Ressuscitar 40. Se para levantar servo, para distribuir comida para a viúva, esse homem tinha que ser isso tudo, imagina para se tornar apóstolo. Você que está me olhando, seu padrão de cristianismo não é só falar que é crente, não. As suas atitudes têm que expressar você sim. Amém? Sustenta o que diz. Quer ver outra coisa? Quer ver? Outro exemplo. Às vezes nós precipitamos demais o que falamos, depois a gente não sustenta. É necessário, antes de você falar, você avaliar o que você vai falar, irmãos. Porque depois que você fala, você vai ter que sustentar, irmãos. Esse é o homem de Deus. Com seus filhos, se você falar algo, você vai ter que sustentar com seus filhos. Se você falar com seu cônjuge, você tem que sustentar com seu cônjuge. Esses são os homens de Deus. Essa é a mulher de Deus. Sustenta o que diz. Por isso nós não devemos ser precipitados no falar.
Segunda menção que os apóstolos dizem, definem para se levantar líderes. O líder, ele é cheio do Espírito. Né, eu brinquei aqui, eu derramei aqui. É você pegar esse copo e deixar essa garrafa e deixar a água transbordar. Esse é o Espírito transbordando na minha vida. Sabe, gente, que você percebe que o Espírito transborda, que o Espírito está manifestando. Sabe quando você chega num ambiente e o Espírito de Deus enche aquele lugar para ir? Entrou um homem de Deus, entrou uma mulher de Deus, o ambiente muda. Tem que mudar, irmãos. Eu dei o exemplo da Rua Azusa. Havia um grande mover de oração daquele povo, e então eles estavam numa casa, mas a glória de Deus, ela era expressa como se fossem ondas, e pessoas que estavam a quadras de distância. O pecado era o que elas fizeram, o ambiente da glória de Deus, o que eles tinham pecado se tornava uma repulsa, e eles não sabiam que era a glória de Deus. Teve gente que foi para uma delegacia para confessar os pecados, falou: não sei o que está acontecendo, mas eu cometi um crime em tal época, eu fiz tal coisa, eu menti para minha mãe, eu errei, eu roubei, eu não sei o quê. Porque eles acharam que o que estava acontecendo era alguma coisa natural, mas eu te falo, era espiritual, porque a glória de Deus transbordava naquela casa, a glória de Deus transbordava nesses lugares. Essa é a glória de Deus manifesta. Não me lembro qual desses avivalistas, ele, se alguém lembrar, me fale, mas ele entrou num lugar onde haviam costureiras, e ele, à medida que ele passava no corredor, a glória de Deus, o Espírito de Deus transbordava tanto que as mulheres começaram a chorar, devido à glória de Deus. Agora, irmãos, a gente não consegue mudar o ambiente de nada, porque talvez nós não estamos expressando essa glória do Senhor Jesus. O ambiente tem que ser diferente, sim. A sua casa, a glória de Deus na sua casa tem que ser manifesta, sim. Ao falar de Jesus, as pessoas têm que ser tocadas, sim, porque a glória de Deus habita em você e ela tem que ser liberada. Esse é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse é o Espírito que transborda. Terceiro que é mencionado aqui, a palavra de Deus diz que homens com sabedoria. Olha que interessante, né? Eu vou explicar para os irmãos. Sabedoria nada tem a ver com inteligência. Nós achamos que inteligência define sabedoria. Não define. Eu conheço gente que não estudou, nunca entrou numa escola, mas há uma grande sabedoria em lidar com os problemas. A minha mãe, ela tem pouca formação acadêmica, mas ela tem uma sabedoria em lidar com os problemas. Ela tem sabedoria com falar. Sabedoria não tem a ver com inteligência. Tem muita gente inteligente, mas que não é sábia. E tem muita gente sábia que não é inteligente. Só para os irmãos entenderem. Quantos sabem que tomate é fruta? Isso é inteligência. Sabe o que é sabedoria? Não colocar o tomate na salada de fruta. É ou não é? Isso é sabedoria. Isso não é inteligência. Porque se a inteligência falasse, então você deveria colocar o tomate na salada de fruta. Mas a sabedoria sabe que isso não tem a ver. Parece simples o que eu estou te dizendo, mas tem gente que vive a vida com muita inteligência, sabe a palavra de trás para frente, de frente para trás, mas não tem sabedoria para aplicá-la na sua vida. Conheço pessoas que sabem tudo. Os anos, as histórias, como que aconteceu, as revoluções, os avivamentos, tudo, mas não consegue ter a prática da palavra de Deus. Por quê? Falta sabedoria. Tem gente que é extremamente inteligente, mas não tem sabedoria. Pastor, e aonde que eu ganho sabedoria? Pedindo para Deus. Salomão pediu sabedoria para julgar as coisas do seu povo. E Deus deu o que para Salomão? Sabedoria. Sabedoria para lidar no casamento, sabedoria para lidar com os filhos. Eu estou na fase agora com os meus filhos, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos. Eu preciso de sabedoria. Eu tenho 3 filhos. Como é que eu falo sobre sexualidade com esse garoto, Jesus? Me dá sabedoria aqui agora, Pai. Como é que eu falo com esse menino aqui, com os 3?
separado, Jesus. Capacita o teu servo, teu filho. Como é que eu vou falar isso? Tem que ser uma sabedoria dada por Deus. É algo que Deus vai te inspirar para falar as coisas certas. No seu casamento, essa sabedoria, sabe, esse fluir de Deus, esse testificar no seu espírito de como falar, de como proceder, de como investir, de como se relacionar. Isso é sabedoria. Você conhece gente que tem muita inteligência, mas pouca sabedoria? A sabedoria então Deus te dá, basta você pedir: Deus, me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para julgar as coisas do teu povo. Sabe qual que é a oração? Acho que talvez uma das mais que eu já fiz até hoje. Deus, me dá sabedoria. Sabe por que sabedoria, irmãos? Como é que você consegue lidar com tanta gente diferente, com tantas percepções diferentes, com tantos achismos diferentes, com tantos problemas diferentes? Você acha que eu sou capaz da inteligência e no intelecto? Irmão, se você estivesse procurando a minha inteligência, era mais fácil você procurar um psicólogo. Quando você vem conversar comigo, o que você pede? O que você quer na verdade de mim? Que eu tenha sabedoria para falar as coisas de Deus. É ou não é? Você não está interessado no que o pastor Márcio acha. Você está interessado no que Deus quer falar com você. E aonde que a gente gera isso? Sabedoria em Cristo Jesus. É em Deus. O que você vem procurar de mim, irmãos, é uma sabedoria que vem de Deus. E o que eu tenho que orar para Deus? Pai, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para falar. Me dá sabedoria para direcionar. Me dá sabedoria para tocar o coração. Me dá sabedoria. Glória a Deus. Por que muita gente tem problemas? Porque falta sabedoria para relacionar com os filhos com os pais, o cônjuge não tem sabedoria para lidar com os problemas, para falar da forma correta, na maneira correta, no momento correto. As pessoas não aprendem isso, mas você pode pedir e o Senhor te dará sabedoria. Glória a Deus. Quantos são filhos de Deus? Agora, quantos querem se tornar servos do Deus Altíssimo? Ah, então agora o padrão ficou mais alto, porque a atitude depende de você. Eita, Jeová da glória. Por último, pode ficar tranquilo, estou terminando. De verdade, porque o homem de Deus fala a verdade. Agora todo mundo amém, né? Termina mesmo, agora quero ver. E por último, fé. O servo de Deus não olha pelo que ele vê. O servo de Deus é aquele que quando não tem o que comer, Senhor, o Senhor é o Deus que multiplica pães e peixes. O servo é aquele que, embora os meus olhos não consigam falar, o homem cheio de fé: Senhor Deus, eu creio no impossível, eu creio no sobrenatural, eu creio, Senhor Deus, mesmo que os meus olhos não mostrem, eu creio na restauração, eu creio nas portas abertas, eu creio no trabalho, eu creio no sobrenatural, eu creio, Senhor Deus, na cura dessa enfermidade, eu creio. O servo de Deus, ele tem que ser na contramão do mundo, mesmo que tudo diga o contrário. Senhor, no Senhor eu creio acima de todas as coisas. Esse é o servo de Deus, esse é o tocha de Deus, esse é o varão de Deus, esse é o vaso de Deus, esse é o líder aprovado de Deus. O título não define você, irmãos, mas a sua resposta em Cristo Jesus define todas as coisas. Irmãos, para eu me tornar um servo então agora é mais alto. Eu não posso sair lá fora e deixar que as pessoas falem de qualquer jeito a meu respeito. Eu tenho que ser alguém que sustente o meu testemunho. Eu te garanto uma coisa: se eu fosse um cara malandro, cheio de coisa, e você ficar sabendo coisas lá fora, você não andaria comigo. Para você ver que um líder então tem que sustentar uma boa reputação em Cristo Jesus. Não estou falando que você tem que agradar a todos não, porque sendo um homem de Deus você tem que desagradar muita gente mesmo. Mas eu quero te dizer também, mas o homem de Deus agrada o coração de Deus. Esse é o líder na casa de Deus. Ah, então o Senhor tem procurado quem? Vou te dizer, termino falando isso. Pode subir aqui o teclado somente, por favor. O que a maioria das pessoas procuram? Vou te falar que a maioria das pessoas procuram, sabe o quê?
o oba-oba da coisa. O Reinhard está vindo aqui, domingo que vem o pastor Reinhard vai pregar na nossa igreja. E ele vai mesmo, não é só exemplo não, ele vai pregar. Pastor Reinhard é um homem perigoso, irmãos. Ele consegue falar o que você comeu há 3 meses atrás. O homem é usado por Deus mesmo. Pastor Reinhard é um homem de Deus. Eu vou te falar, a igreja vai estar lotada aqui. Só não vou falar qual culto que ele vai pregar. Mas vai estar lotada, porque as pessoas... E ele profetiza de cima do púlpito. É impressionante, irmãos. É impressionante como Deus usa aquele homem. Impressionante. Eu já vi muita coisa assim, mas dele realmente é impressionante. As pessoas procuram o quê? O show. As pessoas procuram profecias. As pessoas procuram esses homens. Não, porque eu tenho uma irmã que vai orar por mim. Eu tenho um irmão que vai orar por mim. Eu tenho um Reinhard que vai profetizar na minha vida. Glória a Deus por isso. Só que você não está interessado se ele tem caráter ou não. Você está mais interessado nos dons e nas habilidades que ele tem. A maioria das pessoas procura os dons dos demais. Não se preocupam com o caráter. Se eu falar, já brinquei isso anteriormente. Se eu falasse aqui, irmãos, domingo que vem um pastor aqui. Irmãos, ele tem um caráter, ele tem boa reputação, irmãos. Uau! Irmãos, o pastor que vai ministrar domingo que vem, olha, ele é alguém que é cheio do Espírito. Olha, domingo que vem, o pastor que vai pregar aqui, ele é cheio de fé. Glória a Deus. Agora eu falar assim para os irmãos: irmãos, semana que vem, irmãos, vai vir um profeta aqui, e que Deus use, irmãos, você não tem noção do que esse homem vai falar na sua vida. Você sabe que a maioria das pessoas procuram dons, habilidades. Deus procura pessoas com caráter. Sabe por quê? Porque os dons foram dados por Ele. Você acha que Deus se impressiona quando alguém faz alguma coisa sobrenatural? Deus olha, uau! Nunca vi alguém isso. A Bíblia fala que o Senhor dá os dons e os dons são irrevogáveis. Se Deus deu um dom para você, você não perde esse dom. Deus não se impressiona com as suas habilidades e com os seus dons, porque o dom foi dado por Deus. Agora o caráter é uma resposta sua, meu amigo e minha irmã. Aí quando você responde, tá lá meu servo Jó, olha lá, ele perseverou. Tá ali meu servo fulano de tal, que esse anda na contramão do mundo. Tá ali o meu servo, tá ali meu servo. Quero te falar, você que está me olhando, Deus não está impressionado na sua capacidade, nos seus dons, mas Deus está procurando pessoas que Ele possa entregar coisas nas mãos de pessoas que tenham um caráter. Posso dar um testemunho para terminar? Com certeza eu já falei isso. Jejuei 21 dias no líquido. Aquele jejum para acabar com tudo. E na hora que eu subi no púlpito, eu falei, meu Deus, hoje agora a glória vai descer. E eu fiz um pedido para Deus na época. Aliás, eu não lembro se eu era pastor na época. Não sei se eu acho que era discipulador. Eu falei, Deus, eu era discipulador. E aquele jejum mexendo comigo. E assim, e eu falei, Deus, confia recursos financeiros na minha mão. Eu quero prosperar como um homem de negócios. E na época eu estava envolvido na bolsa de valores. Falei, Deus, confia para mim um negócio bem feito nessa bolsa de valores. Porque eu quero investir na tua igreja. Sabe aquelas impressões no seu espírito que você não tem dúvida quando Jesus falou com você? Você não tem dúvida, Jesus falou comigo. Sabe aquela Jesus falou comigo? Na hora. Quando você mudar de caráter, eu confiarei grandes coisas na tua mão. Meu Deus, eu me senti tão pequeno. Porque eu me achava muito aprovado. Porque talvez eu tinha algumas habilidades, alguns dons que Deus me deu. E eu entendi. Não é de habilidades que eu estou procurando. Não são dons que eu estou procurando. Eu
estou procurando homens e mulheres que tenham um caráter que eu possa confiar grandes coisas nas suas mãos. Se a gente não consegue ser fiel com coisas tão pequenas, você quer falar para mim que você é um servo de Deus? Se você não consegue responder no meio das circunstâncias, você quer falar para mim que é um servo de Deus? Você pode falar para mim, eu sou filho de Deus, mas servo de Deus são outros passos. Você não consegue ser fiel com o cônjuge, você não consegue ser fiel com a obra, você não consegue ser fiel com os filhos, você não consegue ser fiel com os seus dízimos e com suas ofertas, você não consegue ser fiel com o tempo com Deus. Você vai ser fiel com o quê? Servo de Deus. Você já é filho, mas Deus está esperando agora para Ele lidar com os servos e confiar grandes coisas nas suas mãos. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.